Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer, Pedro, pelo convite e pela oportunidade da NTF falar um pouco sobre o setor, sobre o que aconteceu nesse período pós-concessão e também sobre as perspectivas de futuro. Infelizmente, eu vou até fazer um ajuste, eu não vou falar hoje sobre as obras, os investimentos que serão feitos a partir das prorrogações, até porque os planos de negócio ainda não são públicos, não estão todos prontos, mas certamente nós temos todo o interesse e confiança de que, num futuro muito próximo, a gente vai poder sentar para conversar sobre os investimentos concretos, sobre o que vai ser feito na Baixada Santista, sobre, eventualmente, o Ferroanel, sobre outras obras, os investimentos cruzados que o Henrique já mencionou. Queria aproveitar para cumprimentar também os membros todos da mesa, o Henrique conduzindo um trabalho bastante interessante e objetivo da equipe do PPI, o Dalmo como o nosso grande financiador do setor de infraestrutura, sempre aberto para conversar com as ferrovias, e o Vicente, que é um grande parceiro por meio da ABFER, que também tem dado todo o apoio para essa discussão, sobretudo da prorrogação dos contratos. Antes de entrar na apresentação em si, eu queria chamar a atenção para alguns pontos que foram discutidos aqui anteriormente, principalmente a respeito do direito de passagem. Eu acho importante frisar que o direito de passagem hoje já é um instrumento largamente utilizado pelas concessionárias. Acho que o último dado da NTT diz que praticamente 10% da produção ferroviária em TKU foi feita em regime de direito de passagem. O direito de passagem não é um tabu para as concessionárias, o direito de passagem gera receita, e o direito de passagem pode ser que seja necessário uma melhoria na regulação, mas a grande questão referente ao direito de passagem tem a ver com capacidade, né? Onde não há capacidade existente, qual é a solução? Pensando a política pública, pensando a solução de gargalos logísticos. A solução é retirar a carga de A para entrar a carga de B. Isso não me parece ser uma política pública, enfim, isso não vai alterar a matriz de transportes do Brasil, isso não vai reduzir o custo do país, isso vai simplesmente substituir uma carga por outra. O caminho não deve ser esse, o caminho deve ser o caminho da ampliação da capacidade. Onde não houver capacidade, deve haver uma regra, uma obrigação para que ela seja ampliada. Isso vai ser feito como? Por meio da prorrogação antecipada dos contratos. No caso da Malha Paulista, um exemplo claro que a proposta da Rumo é dobrar a capacidade da Malha Paulista em 6 anos. Com esse aumento de capacidade, certamente haverá espaço para que a carga que vai descer pela Norte-Sul e, eventualmente, a própria carga que vem pela FCA vai poder transitar pelo Estado de São Paulo sem maiores problemas. Ainda em relação ao direito de passagem e ao Open Access, toda vez que a gente fala sobre o Open Access, raramente a gente lembra da experiência frustrada de 2011 e 2012, quando o governo tentou implementar um Open Access. Inclusive, é importante que se diga que o Tribunal de Contas da União, ao criticar o PIL, tanto o PIL 1 quanto o PIL 2, o Programa de Investimento em Logística, disse que não havia estudos suficientes que justificariam uma mudança de modelo. Então, é importante deixar isso pontuado, porque até o momento não foi apresentado de fato, nenhuma proposta que fosse realmente viável para se fazer uma mudança de modelo, né? E acho que é importante ter isso claro. Mas eu acho que o mais importante é colocar que o direito de passagem ele não necessariamente conflita com o modelo verticalizado. Uma outra questão recorrente, quando a gente fala sobre Open Access, é citar o modelo europeu. O modelo europeu realmente parece ser um modelo que funcionou com Open Access. Há experiências frustradas de Open Access. A Inglaterra é um caso bastante emblemático sobre isso. E há experiências de sucesso de modelo verticalizado, que também a gente deve falar sobre eles. O modelo americano é um modelo vertical. E a ferrovia americana tem uma participação na matriz de transportes muito maior do que a ferrovia brasileira. Ninguém critica aqui as ferrovias norte-americanas, né? O serviço ferroviário americano é de excelência também, no modelo verticalizado. Os australianos utilizam o modelo híbrido. Há trechos que são verticais, há trechos que são horizontais. Então, a discussão ela não é tão simples assim, mas o que eu acho que o mantra mais importante é dizer que é plenamente viável conviver um modelo verticalizado com o direito de passagem, desde que a gente consiga fazer os investimentos para criar capacidade onde não houver. Eu acho que isso é importante frisar.
Uma outra questão, aqui, dialogando diretamente com um anseio do nosso amigo Jean Pejo, que sempre fala, e há muito tempo fala, sobre as short lines, o setor ferroviário não só está preocupado com isso, como já está fazendo estudos concretos, muito interessantes, para mostrar outras potencialidades de trechos que hoje se mostram antieconômicos dentro da concessão, né? Seja para transporte de cargas em menor escala, com critérios regulatórios talvez um pouco mais leves, né, para viabilizar esse negócio. Importante falar que a short line americana ela tem normas mais leves de regulação, de segurança, enfim, até porque ela transporta numa velocidade menor, menos quantidades, seja para outros usos, para, enfim, trens transporte de passageiro, trens turísticos, enfim. Eventualmente, até se chegar numa solução ou na conclusão, em alguns casos, de que aquele trecho, de fato, é inviável para uso ferroviário e deve ser dado um tratamento, enfim, uma solução para aquilo. Essa questão da short line é uma outra questão. A questão dos trechos que hoje têm baixa operação ou estão sem operação é uma outra questão que vai ser resolvida com a prorrogação dos contratos. Não é imaginável pensar que as prorrogações, que o Executivo faria isso, e tampouco que o Tribunal de Contas autorizaria falar em prorrogação de contratos sem resolver esses problemas. Então, eu acho que a grande oportunidade que nós temos agora para resolver questões históricas, ou a gente pode, eventualmente, esperar mais 10 anos. Agora sim, entrando na apresentação, e aqui eu vou trazer alguns dados do setor, eu vou falar muito rapidamente sobre eles, a apresentação já está disponível, enfim, aqui para a EAMESP, ela pode ser colocada no site sem problema nenhum, até porque eu acho que o mais importante é que a gente possa fazer o debate sobre essas questões, que são questões mais complexas, esses assuntos que eu falei agora, enfim, e outros que possam surgir. Mas, basicamente dizendo, o objetivo dessa apresentação é mostrar que a concessão, como bem falou o Henrique, cumpriu o seu papel que foi definido nos anos 90. Né? Uma outra questão importante da gente falar, a rede ferroviária, como o Vicente falou, operava de forma deficitária. Naquele momento já havia uma baixa condição de fazer manutenção da via, uma série de trechos se encontravam já em situação, enfim, bastante aquém do que era esperado, e, inclusive, havia trechos, é importante dizer isso, havia trechos que foram concedidos que já estavam sem operação há alguns anos. Isso acontece em algumas ferrovias. Então, quer dizer, a operação ferroviária pré-concessão não era mil maravilhas, como muitas vezes a gente pode imaginar. Eu vou chegar aqui na apresentação e mostrar o dado financeiro de como a rede ferroviária vinha gerando prejuízo para a União Federal e para o país. Aqui, falando rapidamente sobre as associadas da NTF, que são justamente as 6 concessionárias do serviço de transporte ferroviário. Além delas, a gente tem a Ferroeste, no Paraná, que não é associada da NTF, pelo fato de ser uma ferrovia pública, né? O governo do Estado que detém a Ferroeste. A Rumo Logística, como acho que todos sabem, opera 4 concessões hoje, a Malha Sul, a Malha Paulista, a Malha Norte e a Malha Oeste. A MRS, que opera nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O Grupo VLI, que detém 2 concessões, o tramo norte da Ferrovia Norte-Sul e a Ferrovia Centro-Atlântica. Ferrovia Teresa Cristina, que é uma ferrovia a única que não perpassa mais de um estado, localizada no estado de Santa Catarina, ferrovia vocacionada, sobretudo, para o carvão. A Transnordestina, que hoje tem 2 concessões, né? A FTL, que é a concessão original anterior, e a nova Transnordestina, que está em construção e que a gente realmente espera que esse outro imbróglio possa também ser destravado. E, por fim, a Vale, que opera as 2 ferrovias também vocacionadas por minério, é importante que se diga, mas que tem uma grande quantidade de carga geral passando em regime de direito de passagem, tanto na estrada de ferro de Carajás, quanto na estrada de ferro Vitória-Minas. É importante também mencionar essa questão de Carajás, porque as obras que a Vale já realizou para duplicar a ferrovia vão permitir o escoamento de produtos da Norte-Sul, tanto do tramo norte quanto do tramo central, cujo escoamento pelo Porto de Itaqui se mostra mais viável do que pelo Porto de Santos. Aqui nós temos um mapa que eu vou deixar à disposição de vocês com as atuais concessões. E agora os dados aqui pós-concessão. Isso que nos permite afirmar de forma objetiva que a concessão
ao setor privado trouxe, sim, resultados expressivos. O aumento da quantidade de carga movimentada em toneladas úteis foi expressivo, né? E a gente conseguiu bater 500 milhões de toneladas úteis no ano passado pela primeira vez na história. Da mesma forma, o aumento da produção em TKU também foi expressivo, e o que eu acho que a gente pode perceber desses dois gráficos é que a gente chegou num momento em que o crescimento está um pouco menor. Por quê? Porque é um momento em que os investimentos de peso já não são mais amortizáveis no prazo que resta da concessão. Daí a lógica de se conversar sobre prorrogação antecipada dos contratos, para que esses investimentos sejam feitos agora, só que possam ser amortizados no futuro. A quantidade de contêineres transportados pelas ferrovias teve um crescimento, na verdade, gigantesco, de 13.000% no período todo. Aqui a gente tem o dado de 2002 a 16, mas de 1997 até 2016 foi um crescimento de 13.000%, muito expressivo, e é algo que pode e deve crescer ainda mais. O Brasil transporta pouco contêiner pela ferrovia. Eu sempre comento com o Vicente Abate, o Brasil não transporta automóvel na ferrovia. Tem uma série de questões que, inclusive na discussão das prorrogações, a gente pode, inclusive, mudar a forma que a gente olha a ferrovia hoje no Brasil. A gente entende a ferrovia hoje vocacionada apenas para a exportação de commodities. Precisamos pensar também na ferrovia para transportar produtos dentro do país, né? O mercado consumidor, por exemplo, alguns mercados consumidores poderiam viabilizar transporte ferroviário dentro do país. Um outro dado interessante, e aqui a gente conflita também com os números da rede ferroviária, os investimentos privados no setor ferroviário foram expressivos e chegaram a mais de 50 bilhões de reais durante esse período. Então, não me parece justo quando dizem que o setor privado não investiu nas ferrovias. Investiu, e investiu muito, né? E está disposto e preparado para investir ainda mais por meio dessas prorrogações. Aqui, fazendo aqui até um adendo à fala do Vicente, se você me permite falar, Vicente, me parece que as concessões, de fato, viabilizaram a recuperação da indústria ferroviária, né? A indústria estava numa situação muito difícil no início dos anos 90, e a concessão do serviço ao setor privado permitiu, a gente vê aqui o aumento expressivo no número de vagões, no número de locomotivas, o que reaqueceu a indústria ferroviária. Aqui o dado sobre segurança também é muito interessante. A gente vê a queda no índice de acidentes nas ferrovias. O Brasil, a partir de 2015, entrou naquilo que é considerado aceito do ponto de vista internacional, do ponto de vista da segurança ferroviária, e é importante mostrar a participação da ferrovia nos acidentes no setor de transportes. Esse dado que a gente levantou há pouco tempo é muito interessante. Menos de 1% dos acidentes que ocorrem no setor de transportes ocorrem na ferrovia. A ferrovia certamente é um meio de transporte mais seguro, mais eficiente, claro, para a vocação da ferrovia, para longas distâncias, para transporte de grandes quantidades. Aqui a gente tem um resumo do que foi a decisão de se conceder ao setor privado, e aqui são aqueles números que eu falei para vocês. A rede ferroviária tinha acumulado prejuízos de, naquela época, 2,2 bilhões de reais, quer dizer, valores atualizados. E o dado interessante é que a Refesa, no final da operação, ela gerava um déficit de $1 milhão por dia. Aqui é importante fazer um outro adendo. Boa parte do transporte que era feito pela rede ferroviária naquela época já não se mostrava sustentável. Daí a operação ser deficitária. Só que o que a gente tinha naquele momento era um subsídio estatal, porque era uma sociedade de economia mista. A decisão da política pública de conceder a ferrovia ao setor privado muda essa realidade. E isso é importante que a gente pense, né? Os trechos que não têm viabilidade econômica não podem ser operados pelo setor privado. E o governo, me parece que não tem interesse e tampouco condição de subsidiar o transporte de cargas, como é feito com o transporte de passageiros. Apesar desse avanço todo, o que a gente costuma dizer é que ainda tem muita coisa para ser feita. Eu vou mostrar aqui rapidamente por quê, mas o Brasil ainda tem uma matriz de transportes distorcida, a gente pode dizer, com a participação do modal rodoviário muito expressiva, porque isso gera um alto custo logístico,
uma quantidade de poluentes na atmosfera muito maior do que o necessário para que haja esse transporte, e as questões de segurança que a gente já mencionou. O primeiro ponto aqui que é interessante para mostrar a nossa matriz e a deficiência do Brasil no setor ferroviário é a densidade da nossa malha ferroviária, né? O Gardino, acho que falou na sessão anterior que a gente teria que ter 300 ou 500 mil quilômetros de ferrovia para ter a mesma densidade da ferrovia alemã. Evidentemente que isso não vai acontecer, pelo menos não no futuro próximo, mas é sabido que o Brasil tem uma densidade muito baixa, principalmente quando a gente se compara com países que são da mesma natureza, com o Canadá, por exemplo, com Rússia, que são países, enfim, gigantescos, continentais, mas que não são adensados, como é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Um outro dado aqui interessante é a matriz de transportes, um dado comparativo, e aqui a gente vê como o Brasil tem uma participação muito acanhada da ferrovia, da hidrovia também, e uma participação do rodoviário por uma opção de política pública dos anos 50, enfim, a motivação a gente nunca entendeu direito, mas, de fato, é um país que privilegiou o transporte rodoviário, que gera um custo altíssimo, inclusive quando a gente pensa na quantidade de acidentes que acontecem nas estradas brasileiras. Aqui nós temos um outro dado interessante que mostra por que a ferrovia precisa crescer, pode crescer. A participação da ferrovia na elevação portuária, ou seja, naquilo que tudo que é exportado pelo Brasil, quando a gente vê as commodities agrícolas, açúcar, cereais, soja, a gente percebe que ainda tem muito espaço para crescer a participação da ferrovia. O minério de ferro, praticamente todo ele é transportado por ferrovia hoje. Da mesma forma, a participação da ferrovia na balança comercial brasileira, apesar dela ter uma participação pequena na matriz de transportes, ela tem uma participação muito significativa na balança comercial, e não é segredo para ninguém dizer que hoje, tanto em relação aos commodities minerais como agrícolas, tem um impacto muito positivo para a economia desse país. Aqui, bom, como vocês são especialistas aqui em ferrovia, acho que esses dados sobre os benefícios do setor ferroviário já são sabidos, né? Quando que a ferrovia ela se mostra mais indicada do que outros modais, a partir de 400 quilômetros para grandes quantidades de carga, e tem um dado interessante aqui que mostra o frete rodoviário praticamente a metade do preço do rodoviário, isso no ano passado. Esses dados aqui são dados extraídos do anuário da NTT. De modo que também a afirmação de que o frete ferroviário está sempre 5%, 10% abaixo do rodoviário, ela não é uma afirmação, na verdade, correta. Esse dado público mostra que o frete em TKU ainda é bastante abaixo do que é cobrado no setor rodoviário. Esse dado aqui é muito interessante também, que mostra o seguinte: a gente participa em 25% da matriz de transportes e é responsável por 2% dos poluentes gerados pelo setor de transportes. Isso mostra, bom, como a ferrovia consegue transportar mais, poluindo menos, é um dado que nunca é demais a gente lembrar. Eu sei que o tempo aqui está acabando, para a gente concluir rapidamente, como é que a gente consegue resolver esse problema? Como é que a gente consegue ter uma matriz de transportes mais equilibrada? Ampliando a capacidade da ferrovia brasileira. Como é que a gente vai ampliar essa capacidade? Construindo novas ferrovias, o governo está cuidando disso, lançou o edital, a minuta de edital da Norte-Sul, pretende lançar o da Ferrogrão em breve, e esperamos também que a FIOL consiga avançar, não só a FIOL como Transnordestina, que aí já não está mais sob a responsabilidade do governo, mas são os novos projetos. E, além disso, o que pode ser feito agora? Como é que eu consigo aumentar a capacidade da ferrovia brasileira em poucos anos? Porque os investimentos Greenfield são investimentos que vão trazer resultado daqui a 10, 15, 20 anos. Como eu consigo resultados nos próximos anos? Ampliando a capacidade das atuais malhas, por meio de duplicações, por meio da construção de pátios, por meio da aquisição de tecnologias mais modernas. E como é que eu vou fazer isso? Por meio da prorrogação antecipada dos contratos. Bom, aqui são os projetos do governo, o Henrique já mostrou isso com mais detalhe. Aqui, para encerrar,
é só para dizer quais são as perspectivas do setor diante da Lei 13.448, que foi a conversão da medida provisória 752. Essa lei, além de permitir a prorrogação antecipada dos contratos, de tornar expressa em lei essa possibilidade, muito embora a gente defenda que a lei não seria necessária do ponto de vista jurídico para permitir a prorrogação dos nossos contratos, é bom que se diga, está prevista nos contratos das ferrovias, e prorrogação de contrato de concessão está previsto até na Constituição Federal. Então, o tabu, a celeuma, muitas vezes, jurídica que se cria em torno das prorrogações, também não encontra muita guarida, pelo menos não na nossa opinião. E, além disso, a nova lei ela trouxe, eu vou passar aqui mais rapidamente, além das regras de prorrogação antecipada e relicitação, ela trouxe uma série de inovações regulatórias para o setor ferroviário, que vai permitir que a gente faça, por meio da extinção dos contratos de arrendamento, tenha uma gestão mais célere dos bens afetados à concessão, tem uma regra que permite o desfazimento de bens obsoletos, que já inservíveis, que estão ao longo das ferrovias, muitos deles, inclusive, pertencentes ao DENIT, não arrendados, que são bens que não estão, portanto, sob a gestão das ferrovias, mas a legislação permite que a própria concessionária faça a alienação desses bens que hoje eles são vendidos como sucata, eles já não se prestam mais ao setor de transportes, além de outras questões, compensação de haveres e deveres, quer dizer, o encontro de contas entre créditos e débitos da ferrovia com o governo. Eu não sei se todos aqui sabem, mas tem uma série de questões, desde passivos trabalhistas, ambientais, que foram herdados da rede ferroviária e que geram uma celeuma judicial gigantesca, que poderão ter uma solução mais célere com essa nova legislação. Enfim, a associação está sempre à disposição aqui de vocês para trazer o nosso ponto de vista, para conversar sobre essa questão, sobretudo nesse momento em que a gente está discutindo a prorrogação dos contratos, que é fundamental para o setor. Obrigado. Obrigado, Fernando. Parabéns também pela apresentação. Tem um dado aqui, viu, Fernando, que eu queria colocar, acho que o público deve saber, que é importante, que no Porto Santos, a participação da ferrovia no Porto Santos ela era de 5% há pouco mais de 5 anos, e hoje é de 26%. Tá? Isso é um esforço conjunto da VLI, que está aqui presente, da MRS e da Rumo, no sentido de melhorar a operação dentro do Porto Santos. Exatamente, já vou incluir esse dado nas próximas apresentações, Vicente, é importante, isso é muito expressivo. Tá, obrigado. Então, vamos deixar as perguntas mais para o final e passar, então, a palavra ao Dalmo, para fazer sua apresentação. Dalmo, por favor.